Olá para você que entrou na Biblioteca Mágica de Rude Books, hoje com mais um trecho do livro Vida Depois da Vida, de Raymond A. Moody Jr. Meu nome é Rude Santos, organizo bibliotecas particulares. Se tiver uma biblioteca bem bagunçada que necessita de organização, não se acanhe em me chamar. O e-mail é rudebike@gmail.com, rudebike@gmail.com, rudebike@gmail.com. Não esquece, me manda um e-mail e a gente combina a organização da sua biblioteca. Começamos ontem uma leitura do livro Vida Depois da Vida e paramos na página 12. Espero que você esteja gostando da leitura e vamos a ela. Seja-me permitido dizer, desde o começo, que, com base no que explicarei bem mais tarde, não estou tentando provar que existe vida depois da morte. Nem creio que prova disso seja possível no presente. Em parte, por esta razão, evitei usar nomes reais e alterei alguns detalhes identificadores das histórias, deixando ao mesmo tempo seus conteúdos inalterados. Isto foi necessário tanto para proteger a intimidade das pessoas implicadas, como, em muitos casos, para obter a permissão de publicar a experiência inicialmente a mim relatada. Haverá muitos que acharão incríveis as afirmações desse livro e cuja primeira reação será descartá-la sem mais aquela. Não tenho nenhum argumento para censurar quem quer que se encontre nessa categoria. Eu próprio teria exatamente a mesma reação apenas há alguns anos atrás. Não estou pedindo a ninguém que aceite e acredite nos conteúdos deste volume com base apenas na minha autoridade. Com efeito, enquanto lógico que desaconselha o caminho da crença que procede de inválidos apelos à autoridade, peço especificamente que ninguém o faça. Tudo o que peço a alguém que desacredite do que lê é que investigue um pouco aqui e ali por conta própria. Já há algum tempo tenho lançado este desafio repetidamente. Dos que o aceitaram, houve muitos que, céticos de início, chegaram a partilhar minha perplexidade diante desses eventos. De outro lado, haverá sem dúvida muitos que, ao ler isto, sentirão um grande alívio, pois terão descoberto que não estão sozinhos no ter tido tais experiências. A estes, especialmente se, como a maioria, esconderam sua história, exceto de umas poucas pessoas de confiança, só posso dizer isto. Tenho a esperança de que este volume possa encorajá-los a falar com um pouco mais de liberdade, de modo que uma das mais intrigantes facetas da alma humana possa ser mais claramente elucidada. 1. O fenômeno da morte. Como é que é morrer? Essa é uma questão sobre a qual a humanidade se tem perguntado desde que existem seres humanos. Durante os últimos anos, tive a oportunidade de levantar essa questão diante de um número considerável de audiências. Esses grupos incluíam desde classes de psicologia, filosofia e sociologia, passando por organizações religiosas, clubes cívicos e audiências de televisão, até sociedades profissionais de medicina. Com base nessa experiência, posso afirmar com segurança que este tópico excita os mais poderosos sentimentos em gente com os mais diversos tipos emocionais e modos de vida. Entretanto, a despeito de todo esse interesse, ainda permanece verdade afirmar
que é muito difícil para a maioria de nós falar sobre a morte. Há pelo menos duas razões para isso. Uma delas é, antes de tudo, psicológica e cultural. O assunto morte é tabu. Sentimos, talvez apenas subconscientemente, que estar em contato com a morte, de qualquer jeito, ainda que indiretamente, de algum modo nos coloca em conforto, de algum modo nos coloca em confronto com a perspectiva de nossa própria morte. Aproximamo-nos de nossas mortes e torna-as mais reais e pensáveis. Por exemplo, a maioria dos estudantes de medicina, incluindo eu próprio, descobre que mesmo o encontro com a morte que ocorre na primeira visita aos laboratórios de anatomia no início do curso de medicina pode provocar fortes sentimentos de mal-estar. No meu próprio caso, a razão dessa resposta parece agora bastante óbvia. Ocorreu-me, retrospectivamente, que não era inteiramente preocupação pela pessoa cujos restos mortais eu via ali, embora esse sentimento certamente estivesse presente. O que eu estava vendo naquela mesa era um símbolo de minha própria mortalidade. De algum modo, ainda que apenas pré-consciente, o pensamento deve ter estado presente em minha mente. Isto acontecerá comigo também. Da mesma forma, falar sobre a morte pode parecer, ao nível psicológico, um outro modo de aproximar-se dela, indiretamente. Muita gente, sem dúvida, tem a sensação que falar sobre a morte já é, com efeito, conjurá-la, trazê-la mais perto, de modo que seja preciso encarar a inevitabilidade do nosso próprio fim. Assim, para poupar-nos este trauma psicológico, decidimos evitar o assunto tanto quanto possível. A segunda razão pela qual é difícil discutir a morte é mais complicada e tem suas raízes na própria natureza da linguagem. Na sua maioria, as palavras da linguagem humana aludem a coisas das quais temos experiências através dos nossos próprios sentidos físicos. A morte, entretanto, é algo que jaz além da experiência consciente da maioria de nós, porque a maioria de nós ainda não passou por ela. Se que vamos falar acerca da morte, então é preciso evitar tanto os tabus sociais como os de dilemas linguísticos profundamente estabelecidos que derivam de nossa própria inexperiência. O que frequentemente acabamos por fazer é falar por analogias eufemísticas. Comparamos a morte ou morrer com coisas mais agradáveis da nossa experiência, coisas com as quais temos mais familiaridade. Talvez a mais comum analogia desse tipo seja a comparação entre a morte e o sono. Morrer, dizemos a nós mesmos, é como dormir. Esta figura de retórica ocorre com muita frequência no pensamento e na linguagem cotidianos, bem como na literatura de muitas culturas e de muitas épocas. Era aparentemente muito comum no mesmo tempo dos antigos gregos. Na Ilíada, por exemplo, Homero chama o sono de irmão da morte, e Platão, em seu diálogo A Apologia, põe as seguintes palavras na boca de seu mestre: Sócrates, que acaba de ser condenado à morte por um júri ateniense. Agora, se a morte é só um sono sem sonhos, deve ser um benefício maravilhoso. Suponho que se diz a alguém que escolha a noite na qual dormiu tão profundamente a ponto de nem sequer ter sonhos, e depois que a compare com as outras noites e dias de sua vida, então diga, dando a devida consideração, quantos dias e noites melhores e mais felizes do que esta passou em todo o curso de sua vida. Bem penso que,
qualquer um acharia fácil contar esses dias e noites em comparação com o resto. Se a morte é assim, então digo que é um benefício, porque a totalidade do tempo, se encarada dessa maneira, pode ser vista como não mais do que uma só noite. Fecha aspas. Nossa própria linguagem contemporânea está imbuída desta mesma analogia. Considere a frase pôr para dormir. Se você leva seu cachorro ao veterinário com a instrução de fazê-lo dormir, você normalmente quer dizer algo muito diferente do que diria ao levar sua mulher ou seu marido a um anestesista com a mesma instrução. Outros preferem uma analogia diferente, mais relacionada. Morrer, dizem, é como esquecer. Quando a gente morre, esquece todas as nossas mágoas, todas as nossas memórias dolorosas e perturbadoras são obliteradas. Velhas e difundidas como sejam, contudo, ambas as analogias, a do dormir e a do esquecer, são, no fim das contas, inadequadas no que se diz respeito ao consolo que nos proporcionam. São duas maneiras diferentes de fazer a mesma afirmação, ainda que nos digam de uma forma algo mais aceitável. Ambas dizem, com efeito, que a morte é simplesmente a aniquilação da experiência consciente para sempre. Se é assim, então a morte não tem, na verdade, nenhum dos aspectos desejáveis do dormir ou do esquecer. Dormir é uma experiência positiva, desejável na vida, porque se desperta depois. Uma repousante noite de sono faz com que as horas seguintes em que estamos despertos tornem-se mais agradáveis e produtivas. Se não fosse seguido pelo despertar, nenhum dos efeitos benéficos do sono seria possível. Da mesma forma, a aniquilação de toda a experiência consciente implica não só na obliteração das memórias desagradáveis, mas também na das agradáveis. Assim, uma vez analisadas, nenhuma das analogias chega a nos dar algum consolo ou esperança ao encarar a morte. Há, no entanto, um outro ponto de vista que desaprova a ideia de que a morte é uma aniquilação da consciência. De acordo com essa outra, e talvez mais antiga tradição, algum aspecto do ser humano sobrevive, mesmo depois que o corpo físico cesse de funcionar e seja finalmente destruído. A este aspecto persiste muitos nomes e têm sido dados. A este aspecto persistente, muitos nomes têm sido dados, entre os quais psique, alma, mente, espírito, eu, ser e consciência. Por qualquer nome que seja chamada, a noção de que se passa para outro reino da existência depois da morte física é das mais variáveis entre as crenças humanas. Há um cemitério na Turquia que foi usado pelos homens de Neandertal aproximadamente 100 mil anos atrás. Lá, impressões fossilizadas permitiram aos arqueólogos descobrir que os antigos homens enterravam seus mortos em ataúdes de flores, indicando talvez que viam a morte como a ocasião de uma celebração. Como o trânsito dos mortos deste mundo para o seguinte. Com efeito, túmulos encontrados em escavações muito primitivas em todas as partes da Terra nos dão testemunhos da crença na sobrevivência humana depois da morte. Em resumo, deparamos-nos com duas respostas contrastantes à nossa pergunta original acerca da natureza da morte, ambas de derivação muito antiga e, no entanto, ambas sustentadas ainda hoje. Terminamos aqui na página 18 essa nossa leitura. Agradeço pela sua audiência. Como disse, eu sou o Rudi Santos, organizador de bibliotecas particulares, e se você tiver uma biblioteca para organizar, não deixe de entrar em contato pelo e-mail rudibike@gmail.com. Muito obrigado e até a próxima leitura.